Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E respondeu-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Então, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondeu Jesus e disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais os despojaram, e espancando, retiraram-se, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximou-se e atou-lhes as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre ele a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. Partindo a outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o mais próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze a mesma coisa. Amém? Quando eu li esse texto do capítulo 10, na quarta-feira nós tivemos o estudo, nós usamos como base esse capítulo 10, e eu dei uma parada para ver um pouquinho antes, para a gente se situar, e quando eu estava lendo, eu vi que o Senhor separa 70 homens, separa de 2 em 2 e envia esses homens para uma tarefa: evangelizar a Galileia, fazer com que a paz, trouxessem com eles a paz e contagiassem aqueles que estavam nas cidades para as quais eles foram enviados. E ele foi dizendo, ele falou assim: olha, não carreguem muita coisa, não leve uma bolsa, não parem para conversar no meio do caminho, simplesmente vai e faz aquilo que eu estou pedindo para que vocês façam. Por que não levar muita coisa? Porque eles iam ter que receber aquilo que era dado. Ele ia chegar numa cidade, ele ia chegar numa casa, e aquilo que oferecessem para ele, ele teria que aceitar. Ele chegava, trazia a paz para aquele lar, falava: a paz seja convosco, e aí Jesus fala: e se vos responderes, que a paz retorna para vocês, se não responderem, a paz retorna para vocês, e se não, se eles receberem, a paz está com eles. E tudo que vocês fizerem nessa trajetória, não ligue para as circunstâncias. Por quê? Vão ter pessoas que não vão receber vocês, vão ter pessoas que não vão aceitar o que vocês estão dizendo, mas vocês vão bater o pó da sua sandália daquela cidade, vão ir para outra cidade e vão dizer a mesma mensagem: o reino de Deus é chegado o reino de Deus, para quem aceita e para quem não aceita, para quem recebe vocês bem e para quem não recebem vocês bem. Jesus, ele dá algumas instruções ali para eles e envia 70 pessoas. Moisés fez isso com o conselho de Jetro, separou 70 homens, 68 dentro do arraial e 2 fora do arraial receberam uma porção do Espírito que repousava sobre Moisés. Eudade e Medade receberam fora do arraial. Nós vemos isso. Jesus pega esses 70 e envia 35 pares de pessoas para evangelizar. E eles voltam trazendo um relato para Jesus. Eles voltam dizendo, e vislumbrados, porque eles viram que até os espíritos maus, os demônios, se sujeitavam a eles por causa do nome de Jesus. Então é como se eles tivessem chegado em um lugar e os espíritos maus, os demônios, não resistissem
a eles e saíssem. E eles ficaram vislumbrados com aquilo e ficaram maravilhados. Chegaram até Jesus: olha, até os espíritos maus eles vão embora. Pegar aquela arminha lá, né, e aquela musiquinha. Ficaram felizes. Aí Jesus vira para eles assim: mas tem muito mais do que isso. Eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda sorte de mal, e nada lhe fará algum dano algum. E aí eles falam: mas não é para se contentar com isso, não fica maravilhado com isso, não fica feliz com isso, porque isso é passageiro, como o próprio Celso acabou de falar para a gente. Tem coisas eternas separadas para vocês. Não fiquem presos àquilo que é efeito da causa, porque curar enfermos é efeito, ressuscitar mortos é efeito, levantar um paralítico é efeito, expulsar demônios é efeito, mas não é a causa do Evangelho. A causa do Evangelho é termos uma intimidade com Ele, de tal forma que nós podemos ser como Enoque, que em um determinado momento não existiu mais Enoque, porque Enoque, como foi falado no domingo passado, foi transladado, porque há uma vida eterna. Isso tudo que nós estamos passando é transitório. Então a cura de alguém no nosso meio não é mais importante do que a presença daquele que fez a cura acontecer. O que Jesus está falando: não fica vislumbrado porque no meu nome vocês fizeram isso, isso e aquilo. Fiquem felizes porque, como o Celso acabou de dizer, o seu nome está escrito no livro da vida. Não fiquem vislumbrados com o levanta e anda, porque isso é natural, porque eu vou dar mais ainda poder para vocês, mas isso não é o motivo, porque vocês vão em cidade em cidade, vão ter pessoas que o Senhor vai querer que vocês curem. Você vai de cidade em cidade, vão ter pessoas que o Senhor vai querer que você explique a palavra. Assim como Filipe encontrou o eunuco, que estava ali com o rolo do livro de Isaías e não sabia. O Senhor propiciou que Filipe chegasse até o eunuco e mostrasse para ele. E quando mostrou, ele falou assim: tem um rio ali, o que me impede de ser batizado? O Senhor vai nos levar em alguns lugares que nós vamos esclarecer para algumas pessoas, mas isso não é maior do que a presença dele, que faz com que você entenda a Escritura e possa explicar para alguém. Isso não é maior do que quando você colocou a mão, alguém foi curado, porque Deus queria que fosse curado através de você. Nós só somos, não me interprete mal, um jumentinho que Jesus utilizou para chegar em um determinado lugar. O jumentinho lá, me permita fazer uma analogia aqui, aquele jumentinho, aquela jumentinha que Jesus entrou em Jerusalém, ela chegou em casa toda feliz, todo feliz em casa, chegou, todo mundo lá estava me aplaudindo, colocou as roupas no chão, pegaram palmas, ficou todo feliz. Aí a mãe da jumentinha vira para ela e fala assim: ô, mas fala uma coisa, tinha alguém em cima de você ou você estava sozinho? Não, tinha um homem lá, tinha um homem em cima de mim. Aí a mãe veio para ela assim: minha filha, você não passa de jumentinha, foi tudo por causa daquele homem. Não é banalizando quem nós somos, mas dando valor para quem Ele é. Nós só somos alguma coisa porque Ele nos escolheu. Nós estávamos deixados num canto lá, ninguém lembrava nem quem a gente era. Mas o que acontece? A partir desse dia, todo mundo lembra que Jesus entrou montado em um jumentinho em Jerusalém. Aquele jumentinho ficou famoso por causa de quem? Do nome dele. E nós só somos alguma coisa porque Ele nos escolheu, e se não fosse Ele, ninguém saberia quem nós éramos, mas Ele escolheu desde a eternidade, colocou o nosso nome no livro da vida e disse assim: eu quero daqui a pouco ter você para sempre comigo na eternidade. O Senhor não quer você para sempre nessa terra, porque se fosse para ficar para sempre nessa terra, nós não morreríamos. O nosso corpo mortal não se vestiria da imortalidade naquele grande dia. E o que acontece? Nós estamos vivendo, nós estamos tendo uma passagem aqui, é a Páscoa, passagem, é um tempo, é um momento, e nós não temos que estar preocupados com o que as pessoas pensam,
que eu sou. Porque isso é muito relativo. Tem pessoas que vão pensar que você é uma bênção, e tem pessoas que não vão achar que você é uma bênção. Isso não vai mudar quem você é. O que muda é o que o Fábio disse no início do louvor, é se Ele te conhece. Se você teve intimidade com Ele, e Ele teve a liberdade de falar e ministrar tudo o que Ele quis ministrar ao seu coração. Porque o importante é quanto Ele me conhece, quanto Ele tem de mim. E quando eu vou entendendo isso, as coisas vão ficando mais claras. O Evangelho vai sendo descortinado para mim. Porque tinha uma cortina que impedia de alguém entrar no lugar santíssimo. E o Evangelho, ele vai descortinando para nós assim, a gente vai começando a ler as Escrituras. Não é que a gente adquiriu superpoderes e agora nós interpretamos as Escrituras, nós recebemos um poder mágico. Não, Ele é tudo. Nós vamos admitindo as nossas limitações, e o poder dele começa a se aperfeiçoar na nossa fraqueza, o poder dele começa a se aperfeiçoar nas nossas imperfeições, e aí nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito, porque nós começamos a refletir a imagem de quem está à nossa frente, não a nossa própria imagem. Nós somos como espelhos, nós refletimos a imagem de quem está na frente da gente. O espelho não tem imagem própria. Qual que é a imagem do espelho? A imagem do espelho é aquilo que está na frente dele. O espelho, ele foi feito para refletir, e nós somos criados para refletir quem Ele é. Ninguém pega o espelho e fala assim: nossa, eu quero aquele espelho porque ele tem a imagem do Leonardo DiCaprio. Ninguém compra um espelho com a imagem de alguém, porque senão espelho é porta-retrato, e Deus não te chamou para ser porta-retrato. Deus não te chamou para pegar o espelho que você é e colocar uma imagem, eu trabalho com isso, então pegar todos os centímetros que tem um espelho lá, medir a medida do espelho, pegar, mandar na gráfica, imprimir um banner seu e colocar na frente do espelho. O espelho muda de função, ele torna-se um porta-retrato. Deus não nos chamou para ser um porta-retrato, Deus nos chamou para ser espelho, para refletir sempre a beleza da santidade dEle, a glória dEle, o poder dEle. E quando nós entendemos isso, nós não vamos ficar glamorizando o Evangelho e o efeito do Evangelho causa. Não, nós vamos entender que a causa do Evangelho é muito maior do que o efeito que o Evangelho faz. E não vamos ficar andando por milagres, por circunstância, por coisas. Não, eu vou ali porque ali tem um pastor que cura. Eu vou lá porque tem um pastor que revela teu CPF. Eu vou para lá porque tem uma campanha que muda meu dia. Não, eu vou andar onde Ele quer que eu ande. Eu vou fazer o que Ele quer que eu faça. Eu não vou ficar sendo manobrado por coisas. Eu não sou um cachorrinho que é adestrado com biscoito. Porque o cachorrinho, você dá um biscoitinho e fala pula, ele pula. O cachorrinho, você dá rola, ele rola e dá um biscoitinho. Deus não nos chamou para ficar comendo biscoitinho da mão dele. Deus nos chamou para viver a vontade dele, independente do que ele nos dá. E foi isso que ele falou: não fique vislumbrado com isso, porque vocês vão ver coisas que os profetas e reis não viram. Vocês vão ver coisas que os homens que vieram antes de vocês não puderam ver. Porque como é que funcionava? Era uma conta-gota. O Senhor levanta Davi, e o Espírito do Senhor se apodera de Davi, e o Espírito do Senhor sai de Saul. Era assim que funcionava. Mas ele disse: cai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ou seja, vocês vão ver coisas que muitos quiseram ver, porque todos esses, alcançando o testemunho mediante a fé, não alcançaram a promessa. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: esses homens, Joel 2:28, abre na sua casa lá depois para você ler. Nos últimos dias, os velhos profetizarão, os moços terão sonhos, e o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Não é uma seleção, vai sobre Davi, e agora não mais sobre Saul, é sobre Davi, é sobre Saul, é sobre qualquer um, é sobre toda a carne. Você é carne, então o Espírito é derramado sobre você, porque eu sou carne. É sobre toda a carne, não é elitizado. Os que têm dinheiro têm o Espírito Santo, os que não têm dinheiro não têm o Espírito Santo, os que são magrinhos têm o Espírito Santo. Não é assim. Os que são bonitinhos têm, os feios não têm. Não é assim. É para toda a carne.
Jesus estava falando assim: vocês vão viver coisas que vocês nunca viveram, mas não fique vislumbrado por essas coisas, porque o importante não é as coisas que vocês vão ver, é o Espírito que vai estar dentro de você, capacitando para todas essas coisas. Davi, ele sabia tanta importância do Espírito Santo, que ele fala assim: não retires de mim o meu trono, não retires de mim a minha família, não. Ele fala: não retires de mim o teu Santo Espírito. Sabe o que vai acontecer na eternidade? Isso aqui é Danielologia, Bar do Joel. O que acontece? Na eternidade, aqueles homens, permita-me fazer um diálogo, tu e Abraão, você vai chegar para Abraão e falar assim: Abraão, como é que foi ser considerado o pai da fé? Ele vai te falar: quando o Senhor falou comigo lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, eu saí mesmo, eu ouvi aquela voz e fui embora, e daquele dia em diante eu nunca mais parei de ouvir a voz, e fui embora, e não sei como aconteceu, mas que aconteceu, aconteceu. Quando ele pediu para ir para Moriá, lá entregar Isaac, a terra de Moriá, eu fui também. Eu cheguei quase a matar Isaac. Aí você vai ficar: nossa, Abraão fala bem, né? Da hora. Aí ele vai falar assim: mas deixa eu perguntar uma coisa. Como é que é teu Espírito Santo morando dentro de você todos os dias? Como é que é viver aquilo que você vive na sua rotina? Me fala um pouquinho da sua rotina. Me fala um pouquinho como é que viver essa total dependência do Espírito Santo, o Espírito Santo se apoderar. E outra, não tinha uma seleção, era para todo mundo que quisesse. Por quê? Não é exclusivo, o Espírito é inclusivo, ele inclui pessoas que não mereciam no mesmo patamar, e fala assim: você não merecia, mas eu vou derramar o meu Espírito, porque algo que chegou antes do meu Espírito, que foi a graça, te alcançou, e a graça te validou até o meu Espírito mergulhado. Você foi mergulhado no meu Espírito ao momento que você aceitou a graça. Você levantou sua mão e falou assim: eu aceito a graça. Você foi mergulhado no Espírito. E é para todos. Eles vão perguntar: como é que foi isso? Como é que foi o dia que você aceitou a Jesus? Na verdade, né, que Jesus te aceitou, né, e você reconheceu isso. Essa loucura. Nós estamos experimentando coisas que homens que foram classificados como heróis da fé não vivenciaram, não presenciaram. Nós temos algo maravilhoso. Ele fala assim: vocês estão vendo coisas e sentindo coisas que homens não sentiram. E aí o que acontece? Naquela conversa, aparecem os doutores da lei. Sempre tinha alguém junto. E o doutor da lei, ele não vem para saber, aprender com Jesus. Ele vem saber o que Jesus falava, para saber, primeiro, se Jesus sabia, e segundo, se pegava algum deslize em Jesus, para depois falar assim: olha, está blasfemando. Os doutores da lei, eles ficavam à espreita, esperando uma brecha. Essa mulher foi pega em adultério, a lei de Moisés manda matar. Eles esperavam uma resposta de Jesus, falaram assim: mata. Aí então, tá vendo? Jesus mandou matar, então vamos matar. Não mata aí, ó, está indo contra a lei de Moisés. Aí Jesus vem, dá um nó, inverte tudo e fala assim: quem não errou, atira a primeira pedra. Deu um nó, bugou todo mundo, né? A gente está usando bastante isso, né? Sabe quando você clica no Windows lá e não vai? Foi assim, a cara dos fariseus. Deu pau no Windows. E o que acontece? Jesus acabou de conversar com eles, aí vem o doutor da lei, no capítulo 25, e fala assim: mestre, o que hei de fazer para ir dar a vida eterna? Não chamou de bom, chamou só de mestre. O jovem rico chamou de bom. Aí ele fala assim: o que está escrito na lei? Primeira pergunta. E como lês? Ele primeiro pergunta o que está escrito e como o doutor da lei lê. Aí ele vai com aquela oratória perfeita, homilética. Está assim dito nas Escrituras:
Amarás o Senhor teu Deus, com a voz de Cid Moreira. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Aí ele fala, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. É bom ouvir o Cid Moreira, dá uma calma, né? Ele fala para Jesus, recita do jeitinho que está. Top, da hora. Aí Jesus fala assim, faz isso e viverás. Tá bom, faz isso aí. Que ele fala no final, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala, não, faz isso e você vai viver tranquilo, de boa. Aí ele fala assim, aí o texto vai dizer, e para se justificar, ele pergunta, quem é o meu próximo? Por que essa pergunta? Porque essa pergunta o isentaria de não ter feito nada pelo próximo. Porque se eu não sei quem é o meu próximo, eu não tinha ciência de quem era meu próximo, então eu não fiz. A gente muitas vezes está na presença de Deus assim, perguntando coisa que a gente já sabe, para deixar a ficha limpa, a consciência limpa, para Jesus falar assim, quem que é meu próximo? Não sei quem é meu próximo. Não sei, não fiz. A Bíblia está aqui o tempo todo, eu não sei o que diz a Escritura, não sei, está lá, fica lá na minha, lá, aberto no Salmo 23 lá, às vezes no 91 para dar uma proteção, né? Mas não sei. A gente está assim, muitas das vezes com o Senhor, a gente está se valendo de desculpa para se isentar de um compromisso. Ontem estava tendo um alinhamento e eu falei que muitas pessoas estão fazendo assim. Estão aqui no ambiente de culto, aqui em qualquer lugar, não estou falando, é genérico, universal, geral. Eles vêm aqui de manhã e flertam com o Espírito Santo, trocam uma ideia, mandam um beijinho, faz o coração, mas na segunda não quer sair de mão dada com o Espírito Santo, porque eu falo assim, não, senão vão achar que eu tenho compromisso com Ele, e se eu tiver compromisso com Ele, é mais difícil, é mais complicado. Então eu só dou uma flertadinha, eu só curto a foto dele lá no Face, coloco um coraçãozinho, mas não coloquei o status de um relacionamento com ele, em um relacionamento sério com o Espírito Santo, não, casado com o Espírito Santo, não, porque senão vão achar que eu tenho um compromisso com ele, e enquanto eu não tenho um compromisso, eu não sou cobrado. Então é a zona de conforto, é o que esse cara está fazendo aqui. Quem que é meu próximo? Não sei. Quem é o Espírito Santo? Não, eu não aprofundei. Eu não tenho tanto conhecimento assim da palavra. Mas quem falou que você tem tanto conhecimento para conhecer o Espírito Santo? Quem falou que você fazer uma faculdade de teologia, ser PhD de teologia, para você conhecer o Espírito Santo? O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Eu sou carne, eu já estou gabaritado para receber o Espírito Santo através da minha confissão que eu sou filho de Deus, aceita Cristo. É simples assim. O Espírito Santo vai me ajudar a entender algumas coisas aqui, mas primeiro eu tenho que sair na rua de mão dada com Ele. E quando eu vou, a minha atitude não é mais a mesma, porque o Espírito Santo está falando assim, não anda mais assim não, cara, não faz mais isso não. Deus não nos chamou para flertar com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um ficante nosso. O Espírito Santo é uma pessoa para nós nos relacionarmos com Ele todos os dias, todos os momentos. Quantos aqui oram sem cessar? Levanta a mão. Caramba, gente. Sabe o que você faz quando você está no metrô? Você está vindo para casa e de repente vem aquele tete a tete com Ele, que você começa a conversar com Ele. Você dobrou o joelho, você está orando sem cessar, porque você não está esperando um ambiente de culto para que você se submeta a uma liturgia para você ter um relacionamento com Ele. Você está andando na rua e Ele está falando com você, faz isso, não faz aquilo. E aí quando eu tenho relacionamento com Ele, eu começo a andar com Ele. Vira ali, vou para cá, mas o caminho lá é mais curto. Não, eu vou para cá porque Ele mandou ir para cá, eu vou para cá. Aí mais comprido, não interessa, foi Ele que mandou. Eu começo a me relacionar com Ele e eu fico sem cessar, eu conectado. Eu estou conversando com alguém, mas Ele está guiando até aquela conversa.
Teve coisas que eu estava conversando e o Espírito Santo falou assim: fala isso. Eu falei: não vou falar não. Mas como é que essa pessoa vai entender? Aí o Espírito Santo fala isso. Aí você fica, primeiro você briga, porque é que nem o Fábio, o psicólogo, é a fase da negação. Você fica: não posso, ele não vai interpretar bem, como é que ele vai pensar, o que ele vai dizer? Aí você perde a briga, porque sempre vai perder, você sempre vai perder o Espírito Santo, quando você vai querer lutar contra ele. Aí quando você se dá para vencer, você fala a palavra, aí a pessoa fala assim: era isso que eu precisava. Aí você fala: nossa, como eu sou bom. Você não é bom nada, foi o Espírito Santo que soprou no seu ouvido, você falou. Porque nós começamos a andar com Ele, nós não vamos dar mais desculpa para não fazer a vontade dEle, porque nós conhecemos Ele, e a partir do momento que eu conheço Ele, eu nunca mais quero largar Ele. É uma vida contínua no Espírito, dia após dia. E aí Jesus pega e não responde quem é o próximo. Por quê? O que acontece hoje? O que nós estamos muitas das vezes procurando? Hoje eu estou na fase da verdade nua e crua. Nós estamos querendo chegar, sentar nessas cadeiras e receber do púlpito a seguinte coisa: você junta 6 ovos, 4 xícaras de farinha, 2 xícaras de açúcar. Você vai pegar e vai separar a clara da gema. Você vai bater a clara em neve. E depois você mistura a massa. O que acontece? Uma receita de bolo. Só que eu não posso entregar uma receita de bolo, porque essa receita foi dada para mim. E o jeito que o Espírito Santo se relaciona comigo é diferente do jeito que se relaciona com o Fábio, com a Aline, com o Felipe. É diferente. Eu não posso fazer uma receita de bolo. O que eu posso fazer é se relaciona com Ele. Mas o que eu faço? Se relaciona com Ele. Ele vai te guiar em todos os seus caminhos, porque Ele fala assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então se Ele vai estar comigo todos os dias, não é receita de bolo que eu preciso, é a receita dEle. Como é que eu ando? Como é que eu falo? Como é que eu visto? Até o meu vestir não se trata de uso e costume. Olha, pode isso, não pode aquilo. É eu saber se eu não vou ser, como o Celso disse, escândalo. Escândalo é fazer o outro tropeçar. Até isso eu penso. Se eu falar isso, como é que vão me interpretar? Você começa a cuidar, porque o que tem dentro de você é muito precioso, e você carrega com você o reino de Deus. E tem pessoas que não vão chegar no reino de Deus por causa de mim e de você. Não vão vivenciar isso por causa da forma com que eu e você nos relacionamos com Ele. Porque algumas pessoas só vão ler a Bíblia chamada Daniel Cavalcante, só vão ler a Bíblia chamada Jessé. Essa é a única Bíblia que vão ler. Nunca vão pegar essa Bíblia e ler, vão ler você. E você às vezes está servindo para o propósito. Por quê? Quem que é meu próximo? Não sei. Não sei. Conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Oséias 6. Ou seja, eu conheço, eu não me contento só em conhecer, eu prossigo, vou conhecendo. É um relacionamento. O esposo com a esposa não tem a mesma intimidade que quando namora. Começou o namoro, não é a mesma intimidade, porque você conhece e prossegue em conhecer a sua namorada, depois sua noiva e depois sua esposa. Você prossegue, e só de olhar você fala: ixi, está brava comigo, ih, deu ruim. Por quê? Você prosseguiu em conhecer e foi conhecendo cada vez mais. Quando eu conheço o Espírito Santo, só dele falar assim comigo, eu já falei: ih. Só dele fazer alguma coisa, do jeito que ele fala comigo, eu falei: ixi, me precipitei. Principalmente eu que me precipito muito, ansioso. Eu falei: ixi, deu ruim. Aí eu volto. É normal, a gente vai errar, vai decepcionar, mas o importante é nós sabemos que Ele vai estar conosco todos os dias, nos orientando. Ele tem paciência. A paciência, você acha que o homem que tinha mais paciência era Jó? Não, quem tem mais paciência é o Espírito Santo, porque Ele vê você errando quase que todo dia, e mesmo assim fala: meu filho, não
vai por ali. Ele já te falou 50 vezes, não vai por ali. Ele fala de novo, não vai por ali. Paciência, porque ele sabe que ele tem que se aperfeiçoar, o poder dele na sua fraqueza. Então ele vai deixando que você muitas vezes fracasse, mesmo ele falando, fala, não faz, você fez, não faz, eu falei para você fazer. Aí o fariseu, o doutor da lei, fariseu não, doutor da lei aqui, todo fariseu é doutor da lei, mas nem todo doutor da lei é fariseu, porque eles, mesmo que não fosse doutor da lei, eles se achavam, então, aí o que acontece? Ele vai e espera a receitinha de bolo de Jesus. Jesus fala assim, não, você faz isso, faz aquilo outro, aí sim, você vai entender quem é o seu próximo. Aí Jesus fala, um certo homem, primeiro, esse homem, ele não traz especificamente se ele era judeu, se ele era africano, se ele era samaritano, não fala, se era moabita, amonita, não fala, ele fala, um homem, saindo de Jerusalém, com destino a Jericó. Esse homem saiu de Jerusalém para Jericó. Nós sabemos que Jerusalém foi um lugar que o Senhor escolheu, que Davi escolheu para que o Senhor tivesse um templo ali, tivesse um local de adoração. Ali era a cidade santa, a cidade do Senhor, a cidade do rei Davi. Então era um lugar abençoado, e ele sai do lugar abençoado e vai para um lugar amaldiçoado chamado Jericó, porque o próprio Josué amaldiçoou a cidade e falou assim, maldito será o homem que reedificar, reconstruir. E depois você pega o áudio da aula, que aí tem todas as referências, de quarta-feira, e ele vai falar assim, ele está saindo do lugar da bênção para o lugar amaldiçoado, só para você se situar. Ele sai desse lugar e no meio do caminho, nessa trajetória, alguns salteadores, alguns ladrões, não contente em somente roubar o que ele tinha, aí usa a expressão, e esse homem, ele é deixado como morto, quase como morto. É a única expressão que você vai encontrar em todas as escrituras, algo que chegou nessa analogia, nessa frase. Era como se ele tivesse deixado praticamente inconsciente, praticamente ali na UTI. Esse homem, ele apanhou tanto que ele não era capaz de se levantar sozinho. Esse homem não era capaz de curar suas próprias feridas. Esse homem não era capaz de voltar para o lugar de origem. Ele não era capaz de voltar para o lugar da bênção. Ele não era capaz de por si só fazer isso. O que esse homem representa? Eu e você, que por nós mesmos não somos capazes de curar a ferida. O pecado do homem, a natureza pecaminosa nossa, nós não somos capazes de redimir por nós mesmos. Eu me auto-redimi. Nós precisamos de alguém. Aí, nesse cara está lá no chão, caído, ruim, quase morto. Aí passa o sacerdote. E a palavra fala que o sacerdote passa de largo, com a distância, tipo assim, eu não sei quem é meu próximo. Eu não sei quem que é meu próximo, então esse aí não é meu próximo não, vou embora. Esse aí não faz parte da minha igreja. Esse aí não dá dízimo lá na sinagoga que eu vou. É um perdido aí, não é meu próximo. E passa. Aí o levita também, pelo mesmo caminho, vindo de Jerusalém para Jericó, passa de largo também. Não, eu tenho que arrumar o templo lá, tenho que estabelecer os parâmetros, estou muito ocupado, eu vou em Jericó, depois eu vou voltar para Jerusalém e vou fazer meu ofício lá. Os três vieram e estavam na mesma condição, de Jerusalém para Jericó. Aí o que acontece? Esses homens não foram capazes de levantar aquele homem. Aqui não vai dizer que era por causa da religião, por causa disso, mas a religião não é capaz de levantar um homem que está quase morto, um homem que está sentenciado. Se ele continuar da forma que ele estava ali, se ninguém o socorresse, qual que é o natural? Morrer, e a óbito.
religião não é capaz de socorrer um homem que está indo à beira da morte. Aí a palavra vai dizer, mas um samaritano, que vinha de viagem, não fala de onde ele veio, nem para onde ele ia, que passava por ali, viu, não pegou a carteirinha para ver se era da mesma igreja, falou assim, é da mesma igreja, então eu posso ajudar. Não olhou a condição que ele estava vivendo, tipo assim, esse cara aqui com certeza ele deixou de dar dízimo, por isso que ele apanhou. Esse cara aqui com certeza ele defraudou as leis, então ele merece o que está acontecendo aí. É um vagabundo mesmo, está nessa condição. Não faz isso. O que era um samaritano? O samaritano era alguém que sujeitou a Assíria. A Síria, que era um poder na época, em 722 a.C., qual que era a forma de subjugar o povo? Ele misturava o povo que ele conquistou. Samaria, que era a capital do reino do norte, Israel, ela foi saqueada pela Assíria em 722 a.C. E o que eles fizeram? Misturou o povo. Ele pegou um pouquinho da Babilônia, colocou em Samaria, pegou um pouquinho da África, colocou lá, misturou. Porque se eu misturo, eu perco a característica de cultura, a minha cultura é misturada, o meu culto é misturado, então eu perco a identidade. Então o samaritano, ele tinha um pouco de sangue judeu e um pouco de sangue gentil. Então os judeus não aceitavam o samaritano. Capítulo 4 de João diz isso. Como tu, sendo judeu, pede água a mim que sou samaritana. Vocês adoram em Jerusalém, nós adoramos no Monte Gerizim. Tinha essa separação. Aí Jesus pega uma pessoa com sangue misturado e cuida daquele que estava na beira do caminho. Aquele que dentro do seu corpo tinha sangue judeu e tinha sangue gentil, samaritano. Porque Efésios capítulo 2 vai dizer que Cristo uniu em um só corpo gentios e o samaritano aqui, uma tipologia, para a gente exemplificar, uma tipologia de Cristo, que não experimentou deixar a gente do jeito que a gente estava, porque nós estávamos fadados à morte eterna. Ele veio e uniu em um só corpo, tanto judeu quanto gentil, para redimir aquele que estava quase morto, porque o salário do pecado é a morte, mas ele se fez pecado por nós, nos redimiu na cruz do Calvário, nos colocou no lugar de príncipes e disse: a minha graça te basta. Ele pegou e gastou os recursos que ele tinha, derramou ali o azeite para que fosse tipo um antisséptico, e pegou o vinho para que fosse um amortizador da dor. Não tinha morfina, vai vinho mesmo. Para o quê? Para curar, para ajudar. E o que ele faz? Ele pega o recurso que ele trouxe na viagem, chega até uma hospedaria, coloca ele na hospedaria, fala com o hospedeiro: cuida dele até que eu, e se alguma coisa faltar, eu dou quando eu voltar. O que ele faz? Ele nos coloca numa hospedaria, sob os cuidados do hospedeiro. Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei. Eu virei outras vezes, vos levarei, aonde eu estiver, vocês vão estar também. Com quem que ele deixou? Com o Espírito Santo. O que acontece? Jesus começou a obra dentro de mim e de você através da graça, mas quem dá sequência nessa obra é o Espírito Santo, dia após dia. Quantos dias forem necessários até que ele venha, quem vai cuidar de mim e de você é o Espírito Santo, com o mesmo cuidado, como se fosse o Filho. Porque ele não está olhando para nós e falando assim: você errou ali, né? Por isso que você foi saqueado. Isso aí é represária, porque você foi mal aí na sequência. O Espírito Santo não vai falar isso. O Espírito Santo vai cuidar. O Espírito Santo vai orientar e falar assim: eu vou estar com você todos os dias, cara. Mas eu ainda não sei andar direito. Não, meu filho, eu te gruda aqui assim, aí junto assim, aí você vai andando com ele. Quando você está bom, ele já vai falar: não, pode andar sozinho, eu estou do seu lado.
Quando você fraquejar, Ele te pega no colo. Porque Ele vai cuidar, até que o Espírito Santo vai cuidar, até que Jesus venha e nos leve. Capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez e virei vocês aqui do Espírito Santo. E falo assim: agora vocês estão comigo, é para onde eu vou, vocês vão estar também. O hospedeiro vai cuidar enquanto o samaritano não voltar. O bom samaritano, o bom. Por que bom samaritano? Porque bom é quem termina. Bom é quem termina. O bom samaritano. Porque bom é que termina. Não se trata no sentido de que existia o mau samaritano e o bom samaritano. Não. O bom samaritano é porque ele concluiu o objetivo em que foi proposto para ele. Por isso que ele fala: o bom samaritano, ele deixou o pai e fala assim: quando eu voltar, porque eu concluí a obra que me foi proposta pelo Pai, que é redimir aquele que estava morto, é restaurar aquele que estava morto, é trazer a vida aquele que estava morto, curar os feridos que estavam mortos. Quando eu restituí, eu fiz isso, eu fui bom, porque eu concluí a obra que o Pai me propôs. Aí o bom samaritano, ele vai voltar e vai pegar eles. Todos nós que estamos naquela hospedaria, nessa hospedaria do Espírito Santo, vai nos levar para Ele, e nós seremos com Ele para toda a eternidade, viveremos com Ele para toda a eternidade, e não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais machucados, não haverá mais nada, porque nós estaremos com Ele para toda a eternidade, para toda a eternidade. Romanos, ele vai dizer assim: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem? A morte? A vida? A altura? A profundidade? O passado? O futuro? Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Ah, mas ele deixou aqui com o hospedeiro. Não interessa, o hospedeiro vai cuidar como se fosse ele. Isso não te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, ele já determinou isso para você. Ele vai ficar aí e depois você vai ficar comigo, porque na casa do meu Pai não é limitada, tem muitos lugares. Eu não vou mentir para vocês, que eu disse para vocês que eu estou indo preparar um lugar, e quando eu for vos preparar esse lugar, eu virei outra vez e colocarei cada um em o seu devido lugar. Não é no céu, é no Pai. No Pai é colocar cada um. Eu e você somos uma pecinha de um quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente dentro do Pai. Ele vai pegar cada um de nós e vai encaixar nesse quebra-cabeça, cada pecinha, e vai montar a figura que o Pai quer. Eu e você dentro dele para toda a eternidade, com o Filho dentro do Pai, porque eu e o Pai somos... Eu e o Pai somos um. Pai, faça com que eles sejam um. 17 de João, como eu e o Senhor somos. Não tire do mundo. Não tira não. Não tira. Senhor, não tire eles do mundo. Deixa eles do mundo. Deixa eles sofrer aflição, perseguição, ser caluniado. Deixa eles no mundo. Não tire eles do mundo, mas faça com que eles e nós sejamos um. Esse era o que Jesus falava para o Pai. Não, deixa sofrer, vai sofrer, tem que sofrer mesmo, que eu sofri, vai sofrer, mas bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Jesus não te chamou para ser feliz, Deus chamou para ser filho. O Senhor, Ele quer que você esteja nele, e o seu contentamento seja o Senhor. A gente tem uma forma de entender a felicidade circunstancialmente. Se eu tenho dinheiro, eu estou feliz. Se eu estou empregado, eu sou feliz. Se eu não tenho dinheiro, eu sou triste. Se eu estou desempregado, eu sou triste. Se eu tenho saúde, eu estou feliz. Se eu não tenho saúde, eu estou triste. Mas se tenho a Cristo, tenho a verdade. No assim diz o Senhor, e não no que eu acho que. O hino dos arrais. Ou seja, a minha felicidade não está em coisas, o meu contentamento está no Senhor. Então o Senhor é meu pastor, e de nada eu terei falta, porque Ele preenche tudo em mim. Não importa se eu estou com ou sem saúde, eu estou contente.
ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira, ainda que não haja vacas nos currais, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Eu não me alegrarei com o curral cheio, eu não me alegrarei com a taça cheia de vinho, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque eu não posso estar preso às circunstâncias para viver um relacionamento com Ele, porque senão quando tudo vai mal eu não adoro a Ele, e quando tudo vai bem eu estou aqui pulando na presença dEle. Não, porque não é circunstancial. Eu te louvarei, como diz aquele hino, não importam as circunstâncias, eu adorarei somente a Ti, porque eu fico parecido com aquilo que eu adoro, Então Deus permite que eu adore a Ele, não porque Ele precisa ser adorado, porque Deus não tem necessidade. A gente coloca a necessidade em Deus para trazer para uma linguagem humana. Deus não tem necessidade, Ele não necessita de ser adorado, mas Ele permite que nós o adoremos, para que nós nos tornemos mais parecidos com Ele a cada dia que nós adoramos a Ele. Então quando eu me prostro, não importa a circunstância, importa que eu estou nele. E para finalizar, acabou isso aqui, ele chega em Betânia, na casa de Marta e Maria, que aí o final do capítulo 10, ele chega na casa de Maria e Marta, e aí Marta, a melhor cozinheira que existia em Betânia, Masterchef Marta, tivesse aqui ganhava, top. Tem aquele Santa Ajuda no GNT, ela arrumaria a casa melhor do que aquela mulher que auxilia o pessoal a organizar a casa, porque a casa de Marta era um brinco. Então ela está lá, Jesus chega na casa, e a palavra fala, na casa de Marta, e Jesus está lá, e Marta está lá, limpa sofá, e limpa não sei o que, e faz comida, e vai, e Maria está assim, ouvindo Jesus falando, e Marta está lá, não, tem que limpar aqui, não, eu tenho que pegar esse alimento aqui, tem que colocar no fogo, porque eu sou a melhor cozinheira daqui, porque eu tenho que limpar, porque tem que estar limpinho, e Jesus está na sala dela, sentado, e ela está lá fazendo coisa, e monta bateria, e monta teclado, e mexe no violão, e Jesus lá na presença dela, e ela não na presença dele. E aí se reclama porque tem gente, essa mulher não faz nada. Você não vai reclamar com ela não, Jesus? Marta, eu não te chamei para ser Masterchef, Marta, eu não te chamei para ser a melhor cozinheira, isso é consequência. Marta, eu não te chamei para ser a melhor, ter a casa mais bonita de Betânia, Marta, isso é consequência. Maria escolheu a melhor parte, que está na minha presença, isso não vai ser tirado, porque não importa eu ter o melhor título de qualquer coisa nessa terra, se eu não priorizar a presença dele, quando ele está presente, não importa ter a melhor casa, não importa cozinhar melhor, não importa ter o melhor carro, ter a melhor carreira, se eu não estou aos pés de Jesus, o que interessa é estar aos pés de Jesus, ouvir Jesus, andar como Jesus, viver como Jesus, falar como Jesus. Essa é a melhor parte e não vai ser tirado. Ele ensina qual é o próximo, e no final ele nos dá um relato de que a melhor parte não é o meu serviço. O meu serviço é consequência, não objetivo. A melhor parte é o relacionamento com Ele. Quantas palavras Maria disse nesse versículo? Pega aí, Mateus 10. Lucas 10, desculpa, errei até o Evangelho. Quantas palavras Maria disse? Procura aí para mim, fala para mim, quantas palavras ela disse? Do 38 ao 42. Achou aí? Quantas palavras ela disse? Nenhuma. Ela estava ouvindo Jesus falar. É tempo de nós pararmos como Maria, ouvir o que Ele tem para falar, ao invés de ficar falando o que Ele tem que fazer. Ouvir. A melhor parte não é falar, a melhor parte é ouvi-lo. A
melhor parte não é chegar e falar assim com um livro de coisas que ele tem que fazer para mim. A melhor parte é pegar a folha em branco e escrever tudo que ele tem para mim. A melhor parte não é deixar a casa organizada para as pessoas chegarem e falarem: nossa, como sua casa é bonita. É deixar essa casa organizada para que o Espírito Santo viva. E quando chegarem na sua casa, não importa a circunstância que tem na sua casa, assim, como você, casa, é bonito. Como você, casa, transparece a paz que excede todo o entendimento dentro de você. O importante não é como as coisas aparecem. Ah, a casa parece bonita. Ah, o carro é bonito. Não. O mais importante do carro não é o motor, não é a porta, é o condutor. Porque sem o condutor o carro fica parado, o carro enferruja, o carro estraga a mecânica, porque se deixar o carro parado, você, pelo menos, se você não usa muito o carro, pelo menos uma vez por semana você tem que tirar ele da garagem, porque senão estraga. Por quê? O que importa no carro é o condutor, porque o condutor vai levar o carro para cada. Ou seja, o mais importante desse carro aqui não é o carro, é o condutor que vai me levar para onde ele quer que eu vá. Porque ele vai me levar aonde ele quer, mas eu não tenho que ser carro e condutor ao mesmo tempo. Eu só tenho que ser carro. Eu tenho que dar o volante para ele e falar assim: toma minha vida, é sua. Não vivo mais eu, é o Senhor que vive em mim. Se é Ele que vive em mim, por que eu quero falar? Por Ele, no lugar dEle, e não por Ele. Por que eu quero fazer sem Ele? Se é Ele que vive em mim, eu tenho que viver para Ele. Porque dEle, e por Ele, e para Ele são todas. Se todas as coisas que não somos nós, coisas não são pessoas, todas as coisas, quanto mais eu, são todas as coisas, quanto mais eu que não sou coisa, eu sou criatura. Que ele fala assim: eu cuido dos lírios do campo, eu cuido dos passarinhos, quanto mais de vós. Ou seja, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, quanto mais nós. Além de tudo isso, nós somos para ele, e por ele, e voltaremos para ele, porque nós nascemos dele, vivemos para ele, e voltaremos para ele. O fôlego de vida vai ser tirado, você não mais vai existir nessa terra, mas vai estar com todo sempre, para todo sempre com ele na eternidade, dentro dele, vivendo cada dia. Não sei se é contado dia, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não sei como é que funciona lá, mas vamos fazer que é dia. Todos os dias vou estar com Ele, acabou. Nada nos separa do amor de Deus. Amém? Lá. Mesmo meu tom. Perto quero estar.